Gente querida do Senhor, gente bendita do meu Deus, vamos para a palavra do Senhor dessa noite. E eu começo trazendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e nós vamos ler apenas 3 versículos das Escrituras que se encontram os versos 24 a 26, 24, 25 e 26. E eu gostaria que você me acompanhasse, por favor. Quero agradecer a todas as pessoas que estão linkadas com a gente, estão aqui sintonizadas e participando conosco. Seus corações com certeza estão ávidos, desejosos de ouvirem a voz do Senhor, a palavra de Deus. Com certeza você não está aqui porque somos melhores e nem mais bonitos. Você está aqui porque a palavra de Deus é pura e alumia os olhos. Ela é perfeita e restaura a alma, e o seu conselho é fiel. E hoje vem um conselho de Deus para as nossas vidas, né? Eu quero falar sobre o de repente de Deus. De repente de Deus, isso mesmo. Eu dei esse título porque eu acredito que o Espírito Santo vai nos ensinar sobre este tema esta noite, para nos deleitarmos nele. Então, eu vou ler aqui a partir do verso 24 do capítulo 16 de Atos, que diz mais ou menos assim. Aqui Paulo e Silas estavam sendo açoitados por pregarem o evangelho. É interessante que antes disso tudo é bom que você saiba, Deus, através de uma visão, manda Paulo pregar o evangelho em tal lugar e de repente ele vai, prega, causa um alvoroço, pessoas são libertas, transformadas, ele expulsa espírito adivinhador daqui e dali, ele causa um reboliço na cidade. E aquele lugar vivia de uma jovem adivinhadora. Vamos dizer assim que a renda daquela cidade, dos comerciantes, dos hotéis, das pousadas, os vendedores ambulantes, dependiam daquela jovem adivinhar. Era um lugar turístico, religioso. E Paulo, quando começa a falar, aquela pessoa começa a se manifestar e começa a adivinhar coisas. Paulo se irrita, expulsa, a cidade toda fica em alvoroço, e como não é diferente dos nossos dias, tudo aquilo que mexe no nosso bolso, mexe com a nossa estrutura. Aqueles habitantes pegaram Paulo e prenderam. Paulo e Silas, então, nós encontramos eles nesse estado aqui, no verso 24. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. E a Bíblia diz ainda, no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros companheiros ou presos os escutavam. E o verso 26, ele faz o pano de fundo para falarmos com o seu coração hoje. E de repente, e mais uma vez, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se-lhes as portas e soltaram-se as cadeias, ou, dependendo da sua tradução, os grilhões de todos. Gente amada do meu Deus, feche os seus olhos e por alguns segundos receba uma unção de Deus direta do céu, através da oração, para que o canal do céu com a terra e principalmente de Deus com você fique limpo nessa noite. Pai, é diante da Tua presença, da Tua face, com tudo que temos e com tudo que somos, que nós estamos entrando agora. Pedindo em nome de Jesus, que uma unção de sabedoria,
que uma unção de conhecimento, profundidade das riquezas insondáveis do teu coração venham sobre nós. E seja descortinado o mundo espiritual diante dos nossos olhos e do nosso entendimento físico. Diante da nossa limitação, que a tua palavra seja ilimitada. Diante da nossa dificuldade de compreensão, que hoje a nossa compreensão seja apurada e que o céu torne-se realidade tangível na terra através da tua palavra e do teu Espírito agindo nela. Assim daremos a ti o louvor, a honra e toda a glória. E desde já, Pai, proibimos toda e qualquer manifestação contrária à exposição da tua palavra. E pedimos que a luz que acompanha esse Espírito, que é todo poderoso, venha sobre nós nesta noite e traga no texto clareza de entendimento. E que haja aqui palavra fácil e ouvido fácil. E que só um nome seja glorificado, o teu. E só um nome seja adorado, o teu. E para isso, invoco esse Espírito que vem direto do coração de Deus, que venha nos revelar essa palavra na medida que podemos suportar. E todos aqueles que vão estar conosco ou que vão ouvir essa mensagem algum dia, eu já oro para que quando começarem a ouvir, o Espírito da vida entre e gere vida através dessa palavra em nome de Jesus. Assim, que haja um sobrenatural enquanto esta palavra permanecer e durar para a glória do Senhor. Senhor, oro, Pai, e entrego esses momentos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Gente querida, amada, bendita do Senhor, eu estou aqui diante de um texto fabuloso, mas não é só esse texto que eu vou precisar. Eu venho aqui, da parte de Deus, trazer uma mensagem para você. Muitas vezes, algumas pessoas vêm me contar coisas e elas dizem assim, eu não sei como, mas de repente apareceu e deu certo. Eu conto o episódio de um pastor, amigo nosso que trabalha com libertação, e ele tinha um culto, ele tinha libertação para fazer na igreja, ele estava no seu sítio, e foi fantástico o que ele me contou, que o caminhão ficou atolado, o caminhão carregado, atolado, e ele não conseguia sair, ele e a esposa, perdendo hora para o culto, começaram a orar. Uma chuva torrencial que caía, e lamaçal por todo lado, e ele começa a orar, Deus, como eu saio daqui, manda alguém, Deus manda alguém. E de repente, você que está em casa, você pode aproveitar o texto, e de repente, isso mesmo, de repente, ele diz que ele olha no retrovisor e vê dois homens muito fortes, sai do meio da mata, atenção, fazenda dele, ele nunca viu aqueles homens, de repente, sai dois homens, e os homens não falam com ele, vão logo para a traseira do caminhão, e dizem assim, fazem só o movimento assim, você que me assiste para ele, vai, acelera. Então, ele obedeceu prontamente, ligou o caminhão, e os dois homens empurram o caminhão, e o caminhão sai, desatola, ele está muito feliz, ele falou, nós vamos chegar a tempo na igreja, nossa, mas eu não posso sair daqui sem agradecer esses meus amigos, essas pessoas, eu quero conhecê-los, e ele para o caminhão alguns metros à frente, quando ele para e desce do caminhão, não tem ninguém. Não tem ninguém. E ele vai embora, e ele vem para a nossa igreja, e ele me conta, Rinaldo, você não sabe o que aconteceu, e ele começava a dizer, estou arrepiado até agora, contando, estou arrepiado, anjos de Deus, só podem ser anjos de Deus, mas o fato é que, de repente, houve socorro. Sabe, uma pessoa, certa vez, me encontrou, e quando me encontrou, coincidência ou não, manifestou-se um espírito demoníaco na pessoa. Então nós expulsamos, fizemos aquele trabalho de Deus, limpamos a vida, a casa, tudo. Então a família disse assim, meu Deus, como é que pode encontrar o pastor logo hoje,
que iria acontecer isso, Deus já sabia. Mas como nós te encontramos de repente? A Bíblia está cheia de repentes. Em todas as áreas há de repente de Deus acontecendo. Nós estamos aqui porque, de repente, Deus enviou Jesus. E vem Jesus para fazer o caminho do propósito de Deus se concretizar. Isso mesmo, o de repente significa que é o caminho que Deus usa para estabelecer os seus propósitos na terra. Um dia Deus pediu o filho a Abraão. Então Isaque vai para ser sacrificado. E Deus vê o coração de Abraão, pulando toda a história. Deus fala assim: Abraão, não faças tal. Agora sei que temes a Deus, não sacrifique Isaque. Tem um outro Isaque que vai ser sacrificado nesse Moriá, muitos anos depois, e não vai ser esse. É um Isaque espiritual, é aquele que vem do céu. Então, Abraão ficou sem oferecer sacrifício. E a Bíblia diz que, de repente, quando ele olha à sua volta, tem um cordeiro preso. E ele sacrifica, e o Deus da provisão, de repente, apareceu ali. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, muitas vezes, não sabe nem como vai pagar as contas que estão vencendo na sua casa. Você talvez seja um daqueles que estão preocupados e começaram um mês chorando aos pés do Senhor, se derramando aos seus pés e dizendo para Deus: Deus, como eu vou fazer? Como eu farei? O que vai acontecer? Como será? De que jeito eu vou sobreviver com essa situação toda? O que é que eu posso fazer para mudar? Deus, me dá uma luz. Talvez você seja um desses que nesse tempo de vírus, de praga, de epidemia, de pandemia, da terra toda sendo tomada, transtornada, parada e limitada nas suas ações por causa de um vírus, talvez você seja um desses que esteja falando com Deus: como eu vou fazer? Eu vou lhe dar um de repente de dois lados agora. A Bíblia fala que o profeta Elias, no livro de 2 Reis, ali no 1 Reis e de 2 Reis, antes de Eliseu assumir o cargo de Elias, a Bíblia fala que Elias vai para a casa de uma viúva em Serepta. Interessante que o texto diz assim: vai para casa de vai para Serepta, porque lá eu já mandei uma viúva para te sustentar. E quando ele chega na casa da viúva, a viúva só tem uma botija de azeite e um pouquinho de farinha. Veja só, a mulher disse o seguinte, ela catando gravetos, Elias encontra com ela, fala: você é tal, Deus, olha, vai, faz um bolo para mim, que eu estou cansado da viagem. A mulher diz assim: olha, eu só tenho para fazer uma porção para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer, nós vamos aguardar a morte. Aquela mulher estava desesperada, necessitada, angustiada, era a última refeição dela. Como muitos de vocês, muitos de nós, talvez estejamos vivendo assim, desesperados, não há mais solução, não há mais nada para fazer, o casamento já foi, já acabou, agora, já foi tudo, a vaca foi para o brejo, agora não tem mais solução, e essa mulher estava assim: vamos terminar os nossos dias assim, na vergonha. Então, a Bíblia diz, de repente, Elias dá uma palavra: vá, faça o que eu te mandei, faze um bolo para mim, porque a farinha que você tem aí não vai se acabar. O azeite que você tem aí não vai se acabar até o dia em que Deus mandar chuva sobre a terra. E a palavra de Deus diz que aquele de repente foi um de repente de provisão. Ela não sabia que Elias estava vindo, mas você pode dizer aí onde você está comigo: mas Deus sabia. É ou não é? Elias não sabia que iria para a casa de uma mulher pobre, miserável, paupérrima e que não tinha o que comer.
Mas Deus sabia, porque Elias era o de repente de Deus na vida da viúva. E a viúva era o de repente de Deus na vida de Elias. Isso quer dizer que Deus te conhece. Deus conhece suas dores, suas lágrimas, suas dificuldades. Deus é aquele que ouve o clamor da lágrima no travesseiro. Esse é o seu Deus. É um Deus que não ignora o clamor do pequenino. Ele não ignora o clamor do necessitado. Por isso que quando Jesus vem, os salmos, Isaías, os profetas, eles falam do Messias como nunca houve alguém parecido na terra. Quando ele diz que a sua luz difunde-se para os justos, e a sua glória, a alegria, ela entra para os retos de coração. Você não consegue compreender, mas a luz, ela não escolhe lugar para iluminar. Se ele é como a luz, ele alcança todos os lugares. É incrível que o Salmo 19 fala que o curso do sol é como o curso de um noivo, é como o caminhar de um noivo, que sai dos seus aposentos e vai até o outro aposento, sem perder o seu foco, sem perder a sua luz. E a Bíblia diz que a sua luz alcança toda a terra. O livro de Pedro já vai mais longe, ele diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra procurando o justo. Interessante que quando Deus procura, porque quando você procura algo, você procura porque não está encontrando. Quando nós procuramos algo, é porque não está tão fácil assim. Algumas coisas estão no nosso controle e é fácil de encontrar. Mas a grande maioria você procura porque não sabe onde está. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor são assim. Ele passeia pela terra procurando o justo. Ora, se ele procura, é porque não está fácil. E se não está fácil, é porque está difícil. Mas Deus procura e nada se esconde ao seu olhar. E o livro de Jó já narra diferente. Nem o inferno, se ele pudesse ser fechado, lacrado, travado, nem o inferno estaria diante de Deus encoberto. Diante dos olhos do Senhor, o inferno está nu. Isso quer dizer que aquilo que dói em você chega até ele. O clamor que você faz às escondidas no canto da casa, o clamor que você faz quando o marido sai para trabalhar, ou você está sozinha e não sabe o que fazer, chega aos ouvidos daquele que tudo ouve. Porque há um de repente que envolve a terra e está a comando desse Deus e que atua no tempo que Ele quer para cumprir o propósito dEle na minha e na sua vida. Louvado seja Deus! Não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não estamos aqui jogados no acaso, como se alguma coisa deu errado no plano de Deus e Deus deixou você cair. Você não caiu de paraquedas, você foi planejado. Você é alguém que no livro dele é registrado. Então todos nós somos um propósito de Deus na terra e Deus cumpre o seu propósito através de alguns de repente. É incrível isso. Mas de repente uma jovem, virgem, engravida do Espírito Santo. Então o mundo inteiro, através de um de repente de Deus, através do caminho, do propósito estabelecido pelo Senhor, veja como Ele não respeita o mundo, as leis naturais, as leis da física, as leis da biologia. Ele simplesmente envia o seu de repente e o poder do Altíssimo envolve aquela jovem
E de repente o profeta Isaías, mais de 700 anos atrás, estava profetizando e dizendo que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E tudo isso veio na vida de uma jovem, de repente. Eu não sei o que você tem falado com Deus, mas de repente é aquilo que acontece de súbito. De repente é aquilo que acontece de forma repentina. De repente é aquilo que acontece de forma que não era esperada. Você nem sabe, mas o sinônimo de repente é de súbito. Acontece, quando você vê, você já está dentro. Quando você acorda, os carros de fogo já desceram, o carro de fogo já está levando Elias, de repente, de repente. A obra de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, é todo no improviso. Ele planeja todas as coisas e dentro do planejamento ele improvisa. E dentro do improviso acontece as coisas repentinas, de repente. Eu sei que eu e você chamamos isso de acaso, sorte. Gente, que sorte! Eu não conseguia pagar a minha faculdade, o aluguel, eu perdi o emprego, eu não sei o que fazer, mas eu dei uma sorte porque apareceu um negócio, eu fechei. E você não sabe que essa sorte que você chamou, esse acaso, é um de repente de Deus que vai continuar a sua história. Louvado seja Deus. De repente, o de repente de Deus é melhor do que qualquer um dos meus planos, do que todo o meu planejamento de vida. Isso mesmo. Quando Deus, Ele improvisa na minha história, Ele marca a minha história. Quando Deus faz essas coisas, um dia Sansão, depois de lutar com 1000 homens com uma queixada de jumento, ele vence os 1000 homens, então ele cai, exausto, e ele diz assim: Deus, eu estou a ponto de morrer, eu não tenho forças para mais nada. Imagina você lutando com 1000 pessoas, então você derrota todos eles, mas você chega à beira do esgotamento, e quando ele está prestes a morrer, a Bíblia diz assim, que da fonte, da pedra, jorrou uma fonte, e Sansão bebeu dela, e se reanimou, e se fortaleceu. E você que está aí pode falar, de repente apareceu água. De onde? Da pedra. Mas é normal aparecer água de pedra? Não, mas é normal de repente aparecer na terra. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nem tudo o que você vê é o que vai acontecer. Mas tudo aquilo que você crê, vai acontecer. O de repente vem acompanhado de uma série de outras coisas que nós trazemos no bojo, na caminhada com Deus. Eu entrei nesse texto de propósito, porque eu poderia entrar em muitos outros. Mas havia, em 2 Crônicas 29, o templo de Deus estava em ruínas. O povo já não adorava mais a Deus. Só que ali entra um rei que faz o que era bom aos olhos do Senhor. Então, 2 Crônicas 29, ali o texto narra que o rei decide reabrir a casa de Deus. Ele reabre para o povo e começa a dizer, ele começa no verso 5, depois no verso 6, ele começa a falar assim, nossos pais pecaram. Eles, Israel, ouçam-me, essa maldição que veio sobre nós foi porque nossos pais pecaram e atraíram a ira dele. Agora, vamos fazer uma coisa, vamos tirar a imundícia do santuário. Né? E ele vai falando isso e vai falando, porque há muito pecado aqui, vamos limpar a casa. E lá para o verso 36,
a palavra de Deus diz que de súbito há um concerto e de súbito a casa do Senhor é edificada. Então Deus trouxe de repente, um rei que de repente, do nada, acaba com toda a cultura religiosa do tempo, leva o povo de volta a Deus e de repente Israel entra de novo na bênção. Algumas coisas, muitas vezes na Bíblia, tem situações que não tem mais saída. Muitas vezes tem situações que não tem mais solução, não tem previsão e nem provisão, não tem nem socorro e nem ajuda. E muitos lugares na Bíblia estão totalmente sem esperança, mas Deus que não deixa um só dos seus propósitos cair por terra, um só dos seus desejos, dos seus pensamentos cair por terra e nem da sua palavra voltar vazia, ele provoca de repente em nossas vidas. Isso mesmo, você hoje é alvo de de repente. Deus precisava envolver esse planeta com a glória dele. Jesus estava indo embora, no capítulo 14 de João, ele diz: eu vou, mas vos enviarei um Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, ele disse, o grão de trigo, se não cair na terra e não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Jesus tinha que morrer. Então ele morreu para nos ganhar para Deus. Nós somos frutos da morte dele. Então ele morreu e ele disse, só que vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar um Consolador. E Deus precisava enviar um Consolador. Então no capítulo 2 de Atos, verso 2, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então vem de novo. E de repente, fala assim comigo, de repente. Ó que gostoso você falar, de repente parece que alguma coisa que vai acontecer de algo improvável. De repente a ideia de que vai ter uma solução onde não há solução, existe um caminho onde não há caminho. É incrível, mas Deus vai abrir um caminho no meio do mar, mas o mar não é feito para fazer caminhos, mas o de repente de Deus torna o mar em caminho. Você consegue entender isso? Mas isso tudo tem a ver com o quê? Tem a ver que você não precisa perder a esperança, você só precisa confiar. Você não precisa se acabar, nem desistir da vida, porque a Bíblia diz que de repente veio do céu, como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas sobre cada um deles, línguas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem, e você fala assim comigo, meu Deus, mas meu Deus, por quê? Porque vieram o poder sobrenatural ou porque o de repente aconteceu? Se é por causa do poder sobrenatural, é porque você nunca viu, eu nunca vi, e ficamos maravilhados com o sobrenatural de Deus. Mas eu fico maravilhado porque o de repente é o caminho que Ele usa para cumprir propósitos. Como Ele não se esquece de nada. Ele diz, a igreja não sobrevive sem o Consolador. A igreja não sobrevive sem o Espírito da verdade. A igreja não sobrevive sem o Espírito da revelação. A igreja não sobrevive sem o meu Espírito. Então, de repente, todos estavam cheios. Sabe aquele dia que você veio para a igreja, que você encarou um culto gostoso, o mover veio, a unção desceu, você chorou e de repente você começou a falar numa língua que nunca falou. E de repente você estava de olhos fechados, mas os olhos espirituais foram abertos e você começou a ver o mundo espiritual. Isso foi de repente para você, para Deus, foi condução ao propósito. De repente, eles estavam reunidos, eles estavam em união e
comunhão. A união, a comunhão, num só propósito, buscando a Deus, traz visitação do Espírito Santo. Já descobrimos, tem de repente acontecendo, mas tem estrutura que gera condições para o de repente acontecer em nossas vidas. É interessante também, eu tenho um texto aqui de Atos, do capítulo 12, que fala de os discípulos começaram a ser perseguidos e presos, e eles estavam sentenciados à morte, e chegou a vez do apóstolo Pedro. Pedro na prisão, iria morrer no dia seguinte. Então no verso 7, capítulo 12, verso 7 de Atos, diz que o anjo aparece, acorda Pedro, tipo assim, ei, Pedro, pá, acorda aí. Pedro roncando, ia morrer no outro dia, mas estava dormindo. O povo de Deus é assim, o mundo está caindo, ele consegue dormir. É a paz que excede todo entendimento. E aí Pedro está ali e o ambiente do de repente começa a aparecer. Olha só, então a Bíblia diz assim no verso 7, e de repente aqui, caem, Pedro levanta, acorda, e caem de repente as algemas, as cadeias que o prendiam. E o anjo fala assim, olha, pega a túnica, pega a capa, põe sandália, vem comigo. E ele sai e ele é libertado. Quando ele é liberto daquela prisão, o anjo desaparece. A Bíblia diz que eles vão no meio da rua andando juntos, Pedro atrás, e o anjo desaparece e Pedro segue o destino, porque o de repente de Deus, ele entrou para a libertação, para libertar o apóstolo, para conduzi-lo ao propósito, que era o propósito maior do coração de Deus, de edificar a sua igreja. Então, nós entendemos que em todas as áreas de Deus há um de repente. Todas as áreas humanas há de Deus um de repente. Deus não deixa nenhuma área sua descoberta. E aqui eu vou entrar no texto agora de Atos 16, onde Paulo e Silas estão aprisionados, e aqui eles foram levados ao tronco, suas mãos e seus pés estão aqui impossibilitados, amarrados ou ali dentro do tronco, mas de repente o verso 26 diz que houve um terremoto. Interessante que o terremoto sacudiu os alicerces da prisão. Ele fez 3 coisas, ó. Ele sacudiu os alicerces da prisão, ele abriu as celas de todos, as portas de todos, e o verso ainda diz que ele soltou as cadeias de todos. O que para o mundo é terremoto, quando vem o propósito de Deus na forma de um de repente, para nós é libertação. Para nós é provisão, para nós é socorro, para nós é ajuda, para nós é libertação das cadeias, das prisões, do pecado, do inferno. O que isso traduzido quer dizer? Quer dizer que o que para o mundo é vírus, é mortal, para nós é socorro, é provisão, é nos levar de volta às nossas origens, é estarmos ligados de novo com Ele, é voltarmos para o seu coração, louvado seja Deus. O que Deus está dizendo é que esses de repentes que transtornam o mundo, que estremecem o mundo, quem serve a um Deus vivo terá a sua vida mudada de repente, ainda que haja um terremoto. É interessante que quando a Sara era pequena, eu levava a Sara no meio da chuva e eu não queria que ela tivesse medo de trovões, então eu falava com ela, essa é a voz de Deus, olha a voz de Deus. E então, ao invés dela gritar e chorar como muitas crianças, quando começava a chover e trovejar, ela falava, papai, a voz de Deus, Deus falando. Eu falei, está falando. A voz de Deus. Só a voz dele treme a terra. A voz dele é como voz de trovão, voz de muitas águas, estremece e fumega, os montes se despedaçam. A voz do Senhor é poderosa.
E eu fico maravilhado com o texto pelo seguinte: o nosso Deus nos faz viver temporais, mas de bênçãos, enquanto outros estão vivendo caos. Se você pegar o livro toda a Bíblia, Deus guardando os seus e punindo os ímpios, você vai ver o Egito todo um caos. Você vai ver o Egito destruído, e você vai ver o povo dele no sol, tomando vitamina D, tranquilo. Você vai ver o Egito com a água toda em sangue, você vai ver a água do povo de Deus tranquila, abençoada. Você vai ver o Egito cheio de moscas, ninguém podia abrir os olhos. As moscas, historiadores dizem que moscas entravam nos ouvidos, no nariz, na boca e nos olhos dos egípcios. Era tortura, era praga, não era simplesmente um enxame de moscas. Não havia por metro quadrado, haviam milhares e milhões de moscas para cada ser humano no Egito. Era impossível sobreviver. Não se comia, não se abria os olhos, não se falava, haviam moscas. E o povo de Deus, num ar tranquilo, leve, brisa que vinha do rio, vinha do deserto, eles estavam em paz. O que eu quero dizer é que no meio de uma tempestade, de um turbilhão, de um temporal, o povo de Deus vive esses mesmos sintomas, mas de bênçãos. Nós não entendemos como, mas nós começamos a ver o céu, e momentos antes nós víamos a impossibilidade. Momentos antes nós vimos a doença, depois nós vemos, não sei como, mas tão rápido, a cura. Eu conheci uma pessoa que, quando fui orar por ele, estava já em projeto terminal de vida, e ali conversamos uns 20 minutos, e depois eu ungi. Eu estava na UTI, não podia levar óleo, nada, mas eu levei escondido. E eu botei lá o olhinho e ungi. E ordenei que aquele câncer fosse embora. E claro que naquela hora eu disse, olha, fique em paz, ele aceitou Jesus, foi uma bênção, tudo, mas eu fui embora. Gente, alguns meses depois, eu nunca mais vi aquele homem, mas alguns meses depois ele me liga dizendo, me dando a paz do Senhor, que ele estava convertido, que ele estava numa igreja, e que quando eu fui embora daquele lugar, começou um processo de cura e todo o seu corpo começou a receber a cura por causa daquela palavra. E isso foi, pasme, eu estava numa praia. Alguém me buscou na praia e me levou para visitar o pai, porque o pai ia morrer e queriam que o pai aceitasse Jesus. O pai não só aceitou Jesus, como também não morreu. Porque de repente, quando me encontraram, levaram a palavra de Deus e o projeto de Deus se encontrou com aquele homem. O propósito foi alcançado e Deus estabeleceu um caminho para a cura. O caminho da cura dele, o de repente dele, era a minha vida se encontrando com a dele. Quando Jó diz no capítulo 42 do seu livro que todos os propósitos de Deus se cumprirão, nenhum deles se perderão, é isso que Deus quer dizer. Então, nossas vidas estão à mercê de um de repente, e ela virá por algumas questões. Ezequiel 37 fala-nos de um povo que foi destruído, e havia um exército de soldados que perderam uma batalha e se transformaram em ossos secos. Mas no verso de número 10, foi ordenado a Ezequiel profetizar aos quatro cantos da terra, aos quatro ventos, e a Bíblia diz que quando ele profetizou, o Espírito entrou nos ossos secos, nos corpos mortos, e a Bíblia diz que vieram e puseram-se em pé, um exército sobremodo poderoso, gigantesco, numeroso, um Deus que de repente, de uma oração, de repente, ele muda a história de um exército. Um Deus que é capaz de colocar em pé um exército de ossos secos,
como se fosse um exército bem tratado, bem nutrido, com carne, pele, nervos, músculos, sangue, e um exército sobremodo numeroso, poderoso. Um Deus que é capaz através do seu de repente. A mensagem de hoje é que, de repente, você que é estéril vai dar à luz filhos, ainda vai abraçar filhos. De repente, alguém da sua família que estava na UTI vai conseguir sair de lá como se nada tivesse acontecido. De repente, o filho que te dá tanto trabalho e que você está já desacorçoada, não sabe mais o que fazer de tanto que usa drogas, que está vivendo no mundo do crack, desaparecido de casa e não tem nem mais silhueta de tão magro, de tão judiado, de tão acabado. De repente, ele vai se encontrar com essa palavra e vai abandonar as drogas. Isso quer dizer que, de repente, o casamento que estava falido, por causa de uma palavra, vai ser transformado e restaurado. De repente, o esposo, o marido que foi embora de casa vai voltar. De repente, a mulher que abandonou tudo vai voltar. De repente, a filha que andava na prostituição vai parar. De repente, a Bíblia diz, você está orando tanto pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, e parece não ver solução nenhuma. Mas eu lhe digo, existe um projeto de Deus, um caminho que só o Senhor sabe trilhar. E Ele vai trazer na vida dessa pessoa um de repente. Esse de repente vai um dia surpreender você e essa pessoa vai dizer, a paz do Senhor, irmão. De repente, é quando Deus entra na história do mundo e muda a história do mundo. É de repente. Então o verso 23 diz que aqui Paulo e Silas estavam açoitados. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vamos caminhar para o nosso final. Mas eles foram açoitados. Haviam dois tipos de açoites, o dos judeus e dos romanos. Segundo o costume dos judeus, os açoites judaicos tinham 2 ou 3 tiras de couro e na extensão delas pedaços de ossos. E eles tinham que levar 39 açoites. Já os romanos não, eles açoitavam com varas e não tinha medida, não tinha contagem. E muita gente morria com os açoites dos romanos. Mas Paulo e Silas é açoitado e provavelmente estavam sangrando. São jogados no tronco. Os pés, eles são sentados, põem os pés dentro do tronco e as mãos também. Então eles estavam numa posição de alongamento, gente. O pessoal que está em casa pode sentar na sala e tentar colocar as mãos no pé, nos seus pés. Coloca as duas. Você vai ver qual era a posição de Paulo e Silas. Era essa posição. E eles estavam ali, você pode falar comigo, por uma ordem de Deus. Deus queria alcançar aquele povo. Só que por uma ordem de Deus eles foram açoitados. Fizeram o trabalho de Deus e como recompensa estavam agora sangrando, estavam agora em uma posição totalmente incômoda. Imagina que se você tem algum ferimento nas costas e esse ferimento está sangrando, quando você esticar as costas ele vai sangrar muito mais. A ardência dele deveria ser constante. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que eles estavam com as mãos e os pés nos troncos e estavam açoitados. O verso 24 falam que eles estavam sofrendo, estavam sangrando. E aí o verso 25 diz o seguinte: mas à meia-noite, essa é a parte onde a maioria das pessoas reprovam com Deus. Por volta da meia-noite, meia-noite aqui na Bíblia simboliza o tempo da sua prova mais dura. Simboliza aqui onde as dores são mais fortes, onde os problemas são maiores, onde a hora é a mais triste, onde a tribulação é mais intensa. Significa meia-noite, quando você lê lá pela
meia-noite é onde seus batimentos, é onde o seu corpo, ele tenta relaxar, é onde toda a sua estrutura tenta se recompor e você não tem posição. É o momento mais triste do episódio dos dois ali. A meia-noite é onde a nossa dor aumenta. O nosso coração bate acelerado. É onde nós não temos controle sobre muitas situações nossas. A meia-noite é o momento mais triste da sua vida, onde você está vivendo e encarando. E a Bíblia diz que eles não amaldiçoaram, que eles não murmuraram, que eles não reclamaram, que eles não se levantaram contra Deus, como muitos de nós fazemos. Quantas pessoas começam a vir para a igreja e começa a briga com o marido, luta lá em casa, ou briga com a esposa, ou os filhos vêm e os pais impõem castigos, e as pessoas voltam atrás porque não querem. Tivemos o caso de um rapaz que ganhou um carro de um pai, e disse o seguinte, o pai disse, olha, o carro é seu se você parar de ir para a igreja. Ele parou, falou, poxa, eu nunca tive um carro zero, eu preciso desse carro, me perdoe Deus, mas eu preciso do carro. Quantos de nós não estamos vivendo essa meia-noite do nosso problema, e nós não conseguimos nos manter firmes? Paulo e Silas, à mercê da morte, sem comida, abusados, objetizados, humilhados em praça pública, foi escarnecido, foram açoitados, estão sangrando, estão no chão, provavelmente todos sujos, e à meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. Pelo amor de Deus, você se assemelha a eles? Quantos de vocês dão uma topada numa pedra de calçada? Ó, essa aqui é gostosa, que ela fica levantadinha assim. E aí você vai lá e dá uma topada e sai metade da unha. Quantos de vocês, a hora que sai metade da unha, você fala, glória a Deus! Eu não sabia como tirar essa unha. Olha que alegria. Já fizeram isso? Quantos de vocês que na meia-noite do seu problema têm a ideia de cantar e orar, ao invés de murmurar, de reclamar, de dar um pé do vidro no marido, de dar uma voadora? Hein? Quantos de vocês? Quantos de vocês, no momento mais difícil da sua vida, conseguem cantar e orar? Orar e cantar louvores ao Senhor. E o detalhe, enquanto os outros presos os escutavam. E não era baixo, né? Não era baixo. Imagina Paulo e Silas conversando, o que nós vamos fazer agora? Agora, vamos cantar, vamos orar. Mas como a gente vai cantar aqui? É meia-noite, a galera quer dormir. Está todo mundo preso, não tem risco aqui não, Silas, vamos cantar. E a Bíblia diz que eles cantaram, e quando eles começaram a cantar, houve um tão grande terremoto. Fala assim comigo, de repente. Gente, é aqui que eu quero entrar para ir para o final da mensagem. Antes de todo de repente, antes de toda a movimentação de propósito de Deus, antes de todo o caminho aberto e sobrenaturais acontecerem, tem um tempo de comunhão, de louvor, de adoração a Ele, somente a Ele. Havia aqui uma estrutura sendo montada no mundo espiritual para que o de repente acontecesse. Quando você louva a Deus independente da situação, você abriu caminho para um de repente de Deus. Louvar a Deus é dizer que Deus é dono de tudo que está acontecendo, Deus é Senhor, Ele sabe tudo que está acontecendo. Não é que você compactua com tudo que está acontecendo, mas você entrega nas mãos de Deus tudo que está acontecendo e você está dizendo a Ele, Deus, eu sei que Tu estás no comando, eu não louvo por essa dor, por essa enfermidade, por essa tristeza, porém, eu louvo que Tu estás no comando, e se esse é
esse é o caminho, se essa é a direção, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que houve um de repente por um entendimento sobrenatural. Ele não culpou a Deus por estar lá. Muitos de nós vamos para a igreja, começamos a buscar, tem algum problema, a gente culpa a Deus. Até em oração, a gente fala, Deus, o que está acontecendo? Por que o dinheiro não está vindo? Eu sou dizimista, eu dei o dízimo. Deus, por que isso aconteceu? Não é justo. Eu sou intercessor, eu canto, eu prego. Deus, o que é que eu vou falar para os outros? Que eu sou pregador. E olha a minha vida como está. O que eu vou dizer? Deus! Paulo e Silas não fizeram isso. O Senhor que nos mandou para cá, olha o que nós ganhamos com isso. Não. O louvor deles era mais puro, era muito mais maduro. O conhecimento do santo era íntegro, era inteiro. Eles adoravam a Deus porque não tinham mais suas vidas por preciosas. Eles entendiam que o louvor movia o coração de Deus. Quando nós temos um espírito de louvor, esse espírito é um espírito de gratidão. E a Bíblia diz no Salmo 34:1 que o seu louvor, ó Deus, estará sempre nos meus lábios. Nos meus lábios estarão os teus altos louvores. Abra a boca, mas não para falar mal dos outros, não para fazer fofocas, nem para diminuir ninguém. Fale somente o que edifica, fale somente o que transforma, fale somente o que restaura, fale somente aquilo que atrai a glória de Deus, que abençoa, fale somente aquilo que consegue mudar a vida de alguém. Eu costumo dizer, nunca saio da presença de alguém, da vida de alguém que não crê em Deus, se não dividir a opinião dentro dele. Eu tenho tantos motivos para louvar e para agradecer, que eu não deixo alguém saindo da minha presença chupando limão. Eu não deixo. Porque eu sou o bom perfume de Cristo. Eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Seu Espírito habita em mim. Nada que preenche a vida dos outros preenche a minha. A minha só preenche nele, com ele, através dele, para ele. É para isso que existimos, é para isso que vivemos. Então eu não sou murmurador, eu não sou alguém que fica reclamando, caluniando, eu não sou alguém que fica falando linguagens obscenas das trevas, eu não sou. Eu sou alguém que espera todo o tempo um de repente, que está pronto para um de repente. E a pergunta que eu lhe faço, e você, está pronto para um de repente? E se você estiver, virá um terremoto de Deus contra a vida daqueles que te prendem. Porque a Bíblia diz que o terremoto foi contra aquilo que prendia Paulo e Silas. Se você estiver pronto para um de repente de Deus, aquilo que te aprisionava, as pessoas que te aprisionavam vão se envergonhar e vão cair por terra, porque é isso que diz o texto. E o que é que eu devo fazer? Fala comigo, louve. Fala todo o tempo, louve. Diga assim, tenha um espírito de gratidão. E depois de louvar, o que é que eu faço? Fale assim comigo, continua louvando. Deixa Deus derrubar os seus adversários. A palavra do Senhor diz que nós fomos criados do pó da terra. Foi Gênesis 2:7 que diz isso. E sabe onde é que veio o terremoto? Fala assim comigo, na terra. Então quer dizer que todos os corações, através do seu louvor, poderão receber tremor de Deus, e Deus vai mover os corações a seu favor. Ah, mas todo mundo, eles não vão matar o povo de Deus? Não vão matar, que crente não morre. Crente nunca morre, crente é promovido. Quando você sai dessa terra, você é promovido, você não morre. Porque a promessa do Senhor não morre. E nós somos uma promessa de Deus. Confie no Senhor. Existem prisões sem grades, mas todos serão despedaçados pelo poder do seu louvor. Louve. Experimente louvar. Davi louvava e o espírito imundo saía de Saul.
Interessante, uma vez expulsando demônios eu não conseguia mais, nós estávamos no meio da madrugada e aquilo era muito forte, aquela casta, então eu falei para a Vânia, Vânia, não aguento mais, comece a cantar. Acredite se quiser. A Vânia começou a cantar enquanto a gente expulsava demônios e começamos e acabamos expulsando o demônio cantando, cantando. O louvor liberta. O mais alto grau de adoração, de louvor que se tem na Bíblia, que mostra para a gente assim, um tempo de santidade e de seres que habitam nos louvores, está em Isaías 6, quando ali no verso 3 fala que os serafins clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É louvor, gente. Louvor despedaça o jugo, o louvor quebra o jugo. O Salmo 22, 3 diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, louvado seja Deus. Quanto há de louvor no seu dia? Eu não estou falando de louvor, de ouvir uma música, estou falando de uma atitude de louvor. Tudo na sua vida é louvor. Interessante que minha mãe, antes de fazer uma cirurgia de prótese no joelho, ela tinha muitas dores no joelho, muitas dores, e cada dor e cada pontada que dava a gente andando na chácara, ela punha a mão e falava assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, meu paizinho, glória a Deus, aleluia, paizinho querido, glória a Deus, aleluia. Eu falei, mãe, e o que é isso? Está doendo. A dor dela, ela externava com louvor, glória a Deus, aleluia. E hoje não tem mais dor no joelho. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quer a presença de Deus na sua vida? Fala para a pessoa do seu lado, louve a Deus. Quer mais presença de Deus na sua vida? Adore a Deus. Você quer um pouco? Louve. Você quer mais? Adore, adore a Deus. Experimente louvar. E você vai se surpreender com o de repente de Deus. Não é gostoso isso? E a Bíblia diz assim, que quando eles começaram a louvar, houve um tão grande terremoto, e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas da prisão, e foram soltos os grilhões de todos. Isso significa que o Todo-Poderoso quer libertar você através do louvor. Louve. Deus está entronizado no meio dos louvores, acima dos louvores, acima dos anjos, acima dos querubins, dos serafins. Louve ao Senhor. Vem aqui comigo, louvor. Vamos terminar esse momento da presença do Senhor. E você que está me ouvindo, diga assim, há sempre um de repente de Deus para acontecer na minha vida. E hoje Deus vem te trazer um ensino que o de repente é acompanhado de um espírito de gratidão, de louvor, de adoração. E quando há essa visitação do de repente de Deus na sua vida, vem na provisão, Deus vai prover, o de repente vai acontecer e você não sabe de onde, mas você vai pagar. Mas eu estou com medo, pastor, eu sei, todas as pessoas são tentadas a ter medo. Mas a palavra do Senhor, na palavra dele, tem 360 vezes a expressão não temas. O Deus que te criou sabe exatamente o que você precisa. Muito mais do que você imagina. Jesus disse no Sermão da Montanha que até os fios da sua cabeça estão contados. Imagina isso? Até os fios do seu cabelo são contados. E os Salmos dizem que há um livro do Senhor, onde ali são registradas todas as nossas lágrimas. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E eu termino isso com a reflexão do sermão mesmo da montanha, quando Jesus está falando para confiarmos em Deus, para não nos perturbarmos, para não desanimarmos. Ele diz assim, olhem para as aves dos céus, elas não trabalham, elas não semeiam,
elas não colhem, porém o vosso Pai Celestial as alimenta. Pois ele olhou para o lírio e disse: olhe para o lírio do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como qualquer um deles. Agora, se Deus veste assim a erva do campo, que agora vive, nasceu, existe, mas daqui a alguns dias vai morrer, e se ele alimenta as aves dos céus, não vai alimentar a vós, que valeis muito mais do que elas? E se ele veste a erva do campo desse jeito, não cuidará de vós? Então ele diz assim: confie, creia. Essa palavra não só contém a verdade, ela é a verdade. Esse é o tempo de você edificar sua vida e se preparar para um de repente. De onde virá o socorro? Não sei. O socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas o Salmo 121 não diz só isso. Se vem do Senhor, os caminhos que Deus usa são também caminhos de Deus. Então creia. Haverá um caminho onde não há caminho. Haverá um socorro quando você não vê socorro. Haverá ajuda de onde você nem imagina que vem ajuda. Haverá libertação. Às vezes será o anjo que vai te libertar, e ninguém viu aquele anjo. Quando Pedro contou, foi escrito, testemunhou e ficou nas páginas da Bíblia. Mas para os soldados responderem ao governador: quem foi que soltou esse homem? Eles dizem: não sabemos. Há provisão de Deus. Há um de repente também para a provisão, creia. E como é que eu preparo minha vida para receber esse de repente? Tenha uma vida de louvor, de gratidão. Cuida das palavras que saem da sua boca. Cuida daquelas que enchem seu coração. Cuida daquelas que enchem a sua cabeça. Seja limpo diante de Deus. E faça a obra de Deus pensando em Deus e não em você. Faça a obra de Deus pensando em glorificar a Deus, em exaltar o seu nome, em tornar o seu nome grandioso, conhecido, excelso, maravilhoso. Não faça a obra de Deus para se promover. Não faça a obra de Deus para provar a alguém que você pode, que alguém se arrepender, vai se arrepender de não ter você, de perder você, de não estar com você. Não, essas questões são diabólicas, são carnais. Ande no mundo espiritual e faça a obra de Deus, porque você ama a Deus só, e porque você quer agradar o seu Pai, e porque você diz: Deus, eu estou enfermo de amor por Ti, eu não consigo viver sem Ti, eu não vivo um tempo, um dia sequer sem a Tua presença, eu não posso viver sem a Sua voz, eu não posso viver sem Te adorar. A minha essência é o Senhor. Aí você encontrou o caminho do de repente. Seja exaltado. Adore ao Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Você que está aqui comigo, ore. Levante suas mãos aos céus e alinhe o seu coração com o de repente de Deus. Isso mesmo. Alinhe o seu coração com o de repente de Deus. Louvado seja Deus. Limpa o seu coração. Limpa a sua mente. Seja um abençoador.
seja filho de Deus, seja herdeiro do céu. Carregue a glória do Senhor. Faça parte do projeto de Deus. Faça parte do propósito de Deus. E deixa esse de repente te alcançar de repente. Aleluia. De repente você vai pagar todas as suas contas. De repente você vai limpar seu nome. De repente você vai ser curado. De repente você vai ser promovido. De repente você vai ser contratado. De repente Deus vai te chamar para a sua obra. De repente você vai fazer a diferença onde estiver. De repente o Espírito de Deus vai te envolver. Os dons se derramarão. De repente, de repente, de repente. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Alinha minha vida com o teu de repente. E de repente vem sobre nós. Que o teu de repente nos alcance em todo o nosso caminhar. Seja na área financeira, onde todos temem, nós acreditamos a nossa vida. A tua palavra que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses 4:19. Quando aqueles que estão com medo de perder as suas vidas por causa de um vírus, eu vou para o Salmo 103:3, que diz: eu sou o Senhor que te sara. Não só perdoa os seus pecados, mas saram todas as tuas enfermidades. Eu vou para Isaías 53, ele, Jesus Cristo, através do seu sangue lá na cruz do Calvário, derramado em meu lugar, como preço pago, levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades e as minhas maldições. Ele carregou sobre ele. Quando o medo de continuar, o medo de fazer, o medo de ser, o medo de não conseguir vier sobre mim, eu vou crer na palavra do Senhor de Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Seja exaltado em nossas vidas hoje. E prepara o nosso coração, prepara a nossa vida para receber um de repente. E que esse de repente, Senhor, venha de repente. E porque todas as vezes que veio um de repente, consertou a história. Todas as vezes que veio um de repente, mudou o curso da nossa vida. Nós nos colocamos diante do Senhor e exaltamos o teu nome, que é santo, santo, santo. Adore, seja exaltado. Aleluia. Seja exaltado. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, exaltado.
Você que foi abençoado nessa noite. Gente, nós não temos como agradecer, né? Tanta gente que está aqui conosco, mais de 6.000 pessoas estiveram conosco aqui. Passaram por aqui, deixaram o seu carinho pra gente. E nós queremos que essa palavra produza na sua vida. E você que foi abençoado, está sendo abençoado, porque vocês vão terminar abençoando. Eles vão abençoar a sua casa. Você que esteve aqui, preparou o seu coração para um de repente de Deus. Aí onde você está, diga assim comigo: isso que é Deus! Isso que é Deus! Isso que é igreja! Isso que é igreja! E agora você vira para alguém que está do seu lado aí na sua casa e dá um abraço gostoso. E você diz: isso que é irmão. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Teu nome